Ei, Lelê, Deus te abençoe no capítulo de número 10 e no verso de número 1. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 10, verso de número 1. Nós vamos ler o capítulo 10 e o 11, tá? Texto com contexto. Eu quero contextualizar o texto. Então a gente vai ler o capítulo 10 e o 11, tá legal? Eu vou iniciar a leitura, você vai acompanhando junto comigo de 1 Samuel. Tá bom? Diz assim, ó. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? 13. E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço, aonde fostes? E disse ele, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. Verso 17, convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito, põe um rei sobre nós, agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo
perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá. E foram com ele, do exército, aqueles cujo coração Deus tocara. Verso 27. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Porém, capítulo 11, né? Desculpa, eu virei o texto aqui, não li, né? Capítulo 11, verso 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Presta atenção, esse texto é extraordinário, você vai aprender muito hoje aqui. Porém, Naás, amonita, lhe disse: com esta condição: farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá, de Saul, falaram estas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então, escute isso, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Eita glória! E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém, verso 13, disse Saul: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento de Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Amém? Eita glória! Fecha os teus olhinhos aí, meu irmão, minha irmã, e vamos orar a Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, Papai do céu, que o Senhor dê para nós o discernimento e o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, nessa noite, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Papai, que o Senhor possa trazer ela para nós de uma maneira nua, esclarecida, simplificada, para que todos possamos entender e compreender a tua palavra. E assim, Senhor, seja aumentada a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, eu quero te contar uma história e eu quero que você preste bem atenção, porque esta é a história do povo de Deus. Essa é a história do povo de Deus. O apóstolo Paulo diz que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. Então nós estamos aqui aprendendo com o Velho Testamento. Amém? Tá? Legal? Vamos lá? Samuel unge Saul como rei de Israel. O povo vinha terminando aqui o tempo de Juízes. Aqui, na verdade, no capítulo 10, se encerra o tempo de Juízes, que foram mais ou menos 400 anos.
o tempo em que o povo de Deus foi julgado por juízes, né? Mais ou menos 400 anos. A gente observa o povo aqui rejeitando aquele que o Senhor escolheu. Você conhece o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, quando a sua mãe Ana, no capítulo 1, né, vem até o sacerdote, vem até o templo, né? E ali ela faz um voto com Deus. Ela era estéril, né? Você conhece a história de Ana, de Penina, né? Você conhece bem a história, o pastor já contou ela para você aqui algumas vezes. E ela então entrega Samuel para que Samuel cresça diante de Deus no templo, e Samuel se torna então o próximo sacerdote. Samuel foi o único cara na Bíblia que exerceu os 3 ministérios, né? Ele era profeta, ele era juiz e ele era rei. Né? Ele cumpriu os 3 ministérios, ele foi o único que comandou todas as coisas, né? Aliás, rei não, sacerdote, profeta e juiz, são os 3 ministérios exercidos por Samuel. Então, a gente vê aqui acabando o tempo de juízes e começando a se estabelecer no reino de Deus o tempo dos reis, né? O tempo dos reis. E a gente encontra então o primeiro rei sendo ungido por Deus, rei de Israel, foi Saul. A Bíblia então nos conta que esta unção, eu vou ler para você aqui, o 10:1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a herdade. Ok? Oi, pastor Luiz Góes, um beijo no teu coração, e meu queridão, Deus te abençoe. Para mim, ver você aí é uma honra, né? Ter você aqui conosco. Ungir é uma ação de derramar azeite sagrado. Esta ação é instituída por Deus em Êxodo 33, do 22 ao 33. Se você quiser ir anotando, você vai anotando, eu vou te dando as referências bíblicas aí, tá legal? Então, a unção, o ungir, é uma ação de derramar o azeite sagrado. Êxodo 30, do 22 ao 33. Sobre a cabeça da pessoa eleita, ato que reveste o eleito de autoridade para uma tarefa específica. A unção, o ungido, é alguém que teve azeite derramado sobre a sua cabeça e ele então foi separado para uma ação ou tarefa ou chamado específico. Amém? Isto é uma unção. Então você vai aprendendo aí, tá? O que mais? No caso dele, para ser rei. Será somente rei se for para rei, se for para profeta, enfim, né? Independente do que acontece. Mas quando Samuel conversa com ele, ele lança uma palavra profética. Isso aqui é muito comum no Velho Testamento, ok? Como um sinal de que aquilo era de fato de Deus, tá? Então ele dá alguns sinais. Ele disse assim: olha, vai acontecer isso, isso e isso. Aqui a gente pode ler o verso 2, diz assim: partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então, o nosso profeta Samuel teve uma revelação de Deus e lançou uma palavra revelada. O que é, pastor, uma palavra revelada? Ele disse algo que viria a acontecer. Ele teve uma revelação do futuro. Ok? E ele disse: quando você chegar lá vai acontecer isso aqui. Por quê? Porque Deus mostrou para ele. Ok? Deus mostrou para ele. Tá? O verso 3 diz assim: e quando dali passares, veja, ele continua profetizando, Samuel continua falando. Isso na verdade é uma revelação. É uma palavra profética, mas é uma palavra de revelação. Tá? Ele contou o que iria acontecer. Ok?
Quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Eles estavam indo sacrificar. Subindo a Deus significa indo para o templo para sacrificar. Tá legal? Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. O verso 4 saudarão e te darão 2 pães, é a primeira saudação e a primeira contribuição ao novo rei. Um sinal de Deus. Quando o cara é ungido rei, ele recebe um presente. Entendeu? Era um costume. Quando ele era ungido rei, ele recebia presentes. Mas neste caso ele não recebeu, porque só estava ele e o Samuel. Então Samuel disse, quando você chegar lá no carvalho de Tabor, você vai encontrar uns caras que estão indo sacrificar a Deus. Tipo um presente, isso aí. Tá? Então lá vai ter um cara que vai ter os cabritinhos, vai ter o cara que vai ter esse negócio, vai ter outro que vai ter os pães. O cara vai te dar 2 pães, pegue dele. Pegue. Pegue dele. Porque Deus está te dando como presente. É uma coisa sem valor físico, monetário, mas espiritualmente tem um valor gigantesco. Entendeu? Espiritualmente tem um valor gigantesco. Primeiro porque está se cumprindo uma palavra profética que foi lançada sobre a vida dele. E isso é um sinal de Deus. E você tem que andar, o crente não vive por vista, o crente vive por fé. Quando você recebe uma palavra de Deus, Deus vai te dar sinais de que aquilo de fato veio de Deus. É algo simbólico. Entendeu? Deus vai te dar sinais, Deus vai te conduzir em função dos sinais. Jesus nos alertou. Preste atenção nos sinais. Quando a figueira começar a brotar, próximo está o verão. Entendeu? Então, esse é um conceito tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Prestar atenção nos sinais. Quando você ouve uma palavra profética, você vai ver os sinais de que ela vai se cumprir. Amém? São sinais de que ela está para cumprir-se. Então você precisa ficar esperto para não ser pego de surpresa. Certo? Para não ser pego de surpresa. Quando você começar a ver os sinais sobre algo, uma palavra revelada, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, são várias, diferentes. E você vê os sinais de que elas estão para se cumprir, você adota as medidas necessárias de contenção, como eu costumo dizer. Ok? De contenção, para que você não sofra dano com aquilo que vai vir. Tá bom? Então isso é muito importante. O povo que está ligado no céu não é pego de surpresa na terra. Porque você já sabe o que está vindo sobre você. Por mais que você fique meio na dúvida, mas você viu o sinal, você viu o segundo, você fica esperto. Tá? Então ele continua. No 5, então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrará um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizarão. Eu quero que você saiba que antes de eu vir aqui trazer essa mensagem para você, eu peguei o meu Taná, que é original do hebraico com tradução direta para o português. Eu não vou pegar ele porque ele está segurando os telefones aqui, eles estão apoiados nele, então eu não vou tirar, senão eles vão cair. E conferi todos esses 2 capítulos, palavra por palavra, na tradução do hebraico, para saber se isso aqui estava ipsis literis, e está. Ok? Conferi todo o texto. Li aqui, li na minha outra Bíblia e li no Taná também. Então esse texto está perfeitamente correto com o original, na sua tradução. Tá? Então a tradução desse texto é literal. Você pode ir nessa aqui que você vai bem. Tá literal o texto, não tem que mudar absolutamente nada. Ok? Então preste atenção
que ele então profetizou que um rancho de profetas, o que é um rancho de profetas? É um lugar? Não, é um grupo de profetas. Um rancho, a tradução desse texto é um grupo de profetas, ficava do mesmo tamanho. Tá? Um grupo de profetas. Eu quero aqui trazer para você a tradução do texto no literal sobre profeta. Diz assim, ó: pela primeira vez aqui, presta atenção, irmão. Vou até pegar o meu livro aqui para mim traduzir para você. Ó. Pela primeira vez aqui é mencionada uma situação religiosa cultural. Foi Samuel, escute isso aqui e aprenda. Ó. Escuta isso aqui que você vai aprender muito, isso aqui é muito legal, presta atenção. Foi Samuel quem deu escolas ao povo, nas quais se ensinava teologia, história, leis, letras, economia e política de Israel. Quem instituiu isso? Samuel. Ele começou a dar ensino, estudo para o povo. E se instituiu escolas. Entendeu? Isso é história que o pastor está ensinando para você. Eu falo para você que você precisa aprender história para entender o texto, é disso que eu estou falando. Tá? Então foi instituído isso. Pastor, onde é que está escrito? Aqui no capítulo 19, do 18 ao 20, em 2 Reis 2 e 3, 4, 38 e 6 e 1. São as referências bíblicas do texto que eu estou te dando, tá? Com o contexto, tá legal? Daí em diante, progrediu a vida cultural, econômica e política de Israel. Essa instituição reconheceu a posse real de Saul. Então, o rancho dos profetas, a escola dos profetas, o grupo dos profetas, ok? Era uma instituição cívico-religiosa, onde os caras estudavam, aprendiam sobre as leis, sobre economia, sobre uma série de coisas. Isso foi instituído por Samuel, amando de Deus. Entendeu? Amando de Deus. Aqui, nesse texto, aparece pela primeira vez essa instituição. Tá bom? Ela está em outros lugares da Bíblia também, mas aqui é a primeira vez que ela aparece, porque quem a criou, quem estabeleceu ela, foi Samuel. Samuel era um cara muito inteligente. Entendeu? Então, aqui eles reconhecem a unção que foi dada sobre Saul. Tá? Eles reconhecem ao encontrar-se, cumpre-se aqui o término da palavra profética que foi lançada por Samuel sobre Saul. Saul encontra os profetas, os caras estão com saltérios, tambores, flautas, harpas e profetizando, tá? Mas aqui tem um gancho aqui teológico que eu quero te dar de tradução que você vai ficar surpreso. Aqui tem uma chave bíblica aqui. Entendeu? Tem uma chave bíblica aqui que eu quero te ensinar, quero que você aprenda. No verso 6 diz assim, ó: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem. Olha o que o cara profetizou sobre a vida de Saul. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás. E ele vai te transformar em outra pessoa. Irmão, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí, irmão. Você perdeu a oportunidade. Você devia ter dado um glória a Deus e uma rajada de língua, aí um pulo, plantar uma bananeira, porque isso aqui é algo extraordinário, irmão. Isso é um maná do céu, isso aqui. Isso aqui é um maná do céu, irmão. Isso é maná. Isso é maná, irmão. Quanta gente hoje ainda que não acredita quando nós lemos o Novo Testamento e a Bíblia diz que Deus não chama ninguém capacitado, mas capacita todos a quem Ele chama. Que Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. E os caras dizem, não, cara, Deus não faz, você tem que se preparar, você tem que mandar, você tem que fazer, você tem que estudar, Não, cara. Não.
Se Deus te chamou para algo, Deus vai te capacitar. Por que que você tem que ir para a escola de teologia para ser um pastor? Por que que você tem que ter mestrado, de doutorado, os cambal de bico para você ser pastor? Quem foi que disse isso, irmão? Onde está escrito na Bíblia? Para ser profeta. Isso é uma invenção humana para ganhar dinheiro das pessoas com escolas. Uma invenção humana. E nós já acabamos de quebrar aqui várias prateleiras já de cristal agora. Já estou escutando ela quebrar. Quem é que disse isso, irmão? Quem foi o incircunciso filisteu que inventou essa história? E ele disse, o Espírito de Deus se apoderará de ti e te transformará em outra pessoa. Então veja que aqui de maneira literal está escrito na palavra de Deus que nós somos transformados pelo Espírito de Deus e não pelo professor de teologia da faculdade. Entendeu? Não quer dizer que você precisa ser um analfabíblico, né? Não. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que orar, jejuar, santificar, mas você já sabe disso que eu já te falei. Agora, a unção, o chamado, esse vem de Deus. Se não tiver, não vai dar certo. Não vai rolar, irmão. Não vai rolar. Ok? E vou dizer mais uma coisa. Nós vamos quebrar mais uma prateleira, 2 prateleiras de cristais agora. Mais 2. Porque eu quero traduzir 2 palavras do hebraico para o português para você. 2. Primeiro do verso 6, que diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Quando, neste texto, o irmão Samuel, que escreveu esse livro, ele é de próprio punho, ok? Ele fala, irmão, presta atenção, ele fala, a gente está em 1 Samuel 10, verso 6 agora, tá? 1 Samuel 10, 6. Ele fala, o Espírito do Senhor não é, você está sentado aí? Está sentado? Não é o Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Não é o Espírito Santo de Deus. Não é. Não é ele. Eu sei que você vai ficar chocado com o que eu vou te falar, mas eu estou indo na tradução literal do texto, tá? Eu vou te ensinar uma coisa hoje que eu sei que você não sabe. Nunca... Tem gente que nunca ouviu falar nisso. Quem sabe um dia você ouça uma mensagem que o pastor tem, os 7 Espíritos de Deus. Quem sabe um dia? Os 7 Espíritos de Deus. Você sabia que existem 7? E que todos estão na Bíblia? E que você não conhece porque você não lê a Bíblia? Você sabia? Pois é, eu falei pra você que hoje a gente ia... Eu não sei, irmã, se tá, eu acho que sim, mas eu não me lembro. Mas eu acho que sim, mas não lembro, irmã, se tá ou se não tá. É uma mensagem antiga que eu preguei, eu não costumo remendar a mensagem, né? Mas eu já falei sobre esse assunto. Deixa eu ler para você aqui. Isso aqui é uma tradução original do hebraico, tá? Presta atenção. O Espírito do Senhor não é o Espírito Santo. É um dos espíritos proféticos que vem da parte do Senhor. Escute isso. É um dos espíritos proféticos que vem da parte do Senhor. Pastor, mas isso está escrito na Bíblia? Tá, claro que tá. Vou te dar 2 bases bíblicas. Anote aí, porque eu não vou ler. Você anota aí, depois você vai ler você. Tá? Você anota aí, depois você vai ler. Primeira base bíblica, 1 Reis 22, 21 e 23. 1 Reis 22, 21 ao 23. É a primeira base bíblica. E a segunda base bíblica já no Novo Testamento, 1 Coríntios,
capítulo 14 e verso de número 32. Tá? Anota aí, depois você vai ler isso aí. Tá? Eu estou te dando aqui, aí você vai atrás, aí você vai ver. Tá? Anota aí, a gente está no Velho Testamento, não esquece disso, é diferente do Novo. Tá? Deus tratava as coisas de outra maneira. Jesus ainda não havia descido e nem subido, portanto o Espírito Santo ainda não estava na terra. Você precisa entender e aprender todas essas coisas aí. Tá legal que muita gente confunde. Muita gente confunde. Ok? Então, vai nessa tua força aí, tá? E presta atenção aí. Que diz assim, ó. O Espírito do Senhor não é o Espírito Santo, é um dos espíritos proféticos que vem da parte do Senhor. Aí tem as bases, 1 Reis 22, do 21 ao 23 e 1 Coríntios 14, 32. Aí tem o segundo texto que diz assim, ó, será mudado em outro homem. Não se refere à mudança da alma e da mente. Irmão, aqui nós vamos quebrar, hoje nós vamos quebrar a loja inteira aí. Tá? Nós vamos quebrar a loja inteira. Diz assim, ó, não se refere à mudança da alma e da mente, mas sim à mudança civil e política, a de um Campônio que passaria a ser um rei. Eu sei que você vai cair da cadeira aí, né? Você quase caiu da cadeira, né? Você quase caiu da cadeira agora, né? Quem gosta de estudar aí tá... Mas o meu pastor de teologia nunca falou isso. Pois é, irmão. Quer que eu faça o quê? Certo? Então, o Espírito mudou, transformou ele de um camponês em um rei. Então, essa é uma mudança cívica, de mente. Você entendeu? De mente, de mentalidade, de comportamento. Ele era um José Ruela qualquer, irmão. Ele era um camponês. Ele não era soldado. Ele era um filho do seu pai que estava correndo atrás de uma jumentinha quando ele foi encontrado por Deus. E o Espírito de Deus, que não era, claro que é um Espírito Santo, é óbvio, mas não é o Espírito de Deus da Santíssima Trindade, não é ele. É um dos Espíritos de Deus. Deus enviou um Espírito para transformar Saul. E Saul foi transformado pelo Espírito de Deus. Ok? Não é errado falar Espírito Santo de Deus, mas é uma outra pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Então nós estamos falando de pessoas e funções. Ok? Então, a gente observa aqui, tá? Um dos Espíritos de Deus que vem para transformar Saul, né? E essa semente, essa mudança, então, é uma mudança civil e política de um camponês em um rei. Amém? Então, isto, irmão, é a tradução da frase do hebraico, é assim que a gente se extrai, que é exatamente o que ele quer dizer na tradução. Entendeu? Texto com contexto, tá? E a gente continua no verso de número 7, se prepara aí que agora nós vamos quebrar mais uma. É que isso é uma coisa mais aprofundada, Sandra, eu peço que você me perdoe, tem gente que não vai entender muito bem isso, mas fica só aí como um conhecimento para você. Mas tem muito pastor, tem muito estudioso que está aqui com a gente, e hoje Deus quer falar com eles também. Então hoje está mais aprofundada a palavra. Tá bom? Se você não entender muito bem, você vai orando e você vai aprendendo. Vocês que chegaram agora, são mais novinhos aí, vão ter um pouco de dificuldade. Isso aqui já é um pouquinho mais que feijão e arroz, já é um pouquinho mais, tá bom? Então talvez você não entenda muito bem, não compreenda, porque você não entende o contexto do texto, tá? Mas quem já conhece bem a palavra, já estudou, tá legal? Vai começar a entender e compreender que existe muito mais coisa do que imagina aí a filosofia da galera. Tá legal? Então eu quero continuar. No verso 7 diz assim, ó, porque Deus é contigo. Olha lá. Verso 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem fazer o que achar a tua mão,
porque Deus é contigo. Veja que agora ele já não usou mais a expressão o Senhor. Ele escreveu Deus. Você percebeu isso? Na frase, verso diferente, certo? Por que é que está diferente? Irmão, escuta isso. Por que que o primeiro diz o Espírito do Senhor e o segundo diz Deus é contigo? Veja que ele usa nomes diferentes na frase. Tá? Por que é que ele está fazendo isso? Porque tem um sentido diferente a frase. Ok? Qual é o sentido, pastor, do verso 7? E há de ser que, quando estes sinais te vierem fazer o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então, quando esses sinais se acontecerem com você, é porque Deus já é contigo. E aí a tradução é a seguinte: porque Deus é contigo. O nome Deus estabelece uma relação formal com o homem, enquanto o nome Senhor estabelece uma relação pessoal e íntima. Então, quando ele fala Deus, ele está falando com o rei. Deus fala com o rei. O Senhor fala com o seu filho. Você entendeu a diferença? Então, quando fala o Senhor, certo? O Senhor. Christian, está no verso anterior, tá? Presta atenção. Está lá do 10, 1, 2, 3, 4, está lá o sinal, tá? Aqui é o cumprimento do sinal. Então, quando ele fala o Senhor, ele está falando com os seus filhos. Quando ele fala Deus estará contigo, ele já está falando, já não é no sentido mais literal. Aí ele já está falando no sentido formal da relação entre autoridades. Entendeu? Então veja que a conotação da frase já está diferente. Certo? Vamos mais para frente? Vamos andar? O 8, e aí a gente vai para o 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus, preste atenção, até aqui ele está diante de Samuel, e Samuel está só profetizando. Ainda não aconteceu nada. Tá? Até aqui, Samuel está apenas avisando o que viria a acontecer, dando os sinais para ele. Tá bom? No verso 9 ele diz assim, ó, sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, porque ele ainda está com Samuel, e Samuel está só profetizando na sua vida, ou revelando, se você preferir, Deus lhe mudou o coração em outro. Opa! Como assim, pastor? Como assim? Ele tinha um coração e Deus mudou o seu coração em outro. Eu quero falar para você sobre a soberania de Deus, irmão. E que você precisa deixar de ser cético e começar a ser crente. E não duvidar das coisas de Deus. Você entendeu? Quando Deus quiser mudar a tua vida, irmão, Ele vai transformar o teu coração. Num piscar de olhos. Saul deixou de ser um bundão, desculpa eu usar uma expressão chula, mas eu preciso. Um frouxo, um covarde. E Deus mudou o seu coração para um homem valente. Um coração adequado ao coração de um rei. Quando o profeta estava profetizando, e ele terminou de dizer tudo aquilo que precisaria ter sido dito, dizendo assim diz o Senhor, isto acontecerá como sinal, quando ele sai da presença do profeta, vira as suas costas e começa e dá o primeiro passo, Deus mudou o coração dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus muda o coração de Saul. Deus tinha um plano na vida de Saul, irmão. Quando Deus tem um plano na vida de um homem, esse plano vai se cumprir. E se for preciso, Deus vai mudar o teu coração. Não duvide
do poder de Deus, não duvide da capacidade de Deus de execução dos seus planos. Aleluia. Não duvide. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Quem mudou o coração de Deus não foi Samuel. Quem mudou o coração, de Saul não foi Samuel. Quem mudou o coração de Saul não foram as palavras proféticas de Samuel, mas foi Deus que estava com Samuel. Deus estava naquele negócio. Por isso que muitas pessoas falam as coisas e não muda nada, não acontece nada, porque Deus não está com aquela pessoa. Quando Deus está no ministério do profeta, quando ele fala, Deus faz acontecer. Porque ele está ali para cumprir o mandamento do Deus vivo de Israel. Porque Deus é soberano. Porque Deus é tremendo. Porque Deus é poderoso. E eu tenho dito para você, quando você aprender a conhecer quem é o Deus a quem você serve, você vai parar de sofrer. Porque então você vai crer e vai estar apto a ser transformado por Deus. Quando crer, verás a glória de Deus. O céu aberto, com anjos subindo e descendo. Quando creres, Pedro, quando tu creres, serás uma bênção. Aleluia. Diz para você que a mensagem hoje é extraordinária. Eu estou saltitando de alegria desde a hora que Jesus me deu esse negócio aqui. Que mistério, irmão. Que manto extraordinário que está descendo do céu hoje. Extraordinário. Extraordinário. Isso é uma palavra revelada, irmão, do céu. E o Senhor continua. E chegando eles ao outeiro, eis que agora se cumpre no mesmo dia, ele virou as costas, Deus mudou o seu coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. É o verso 9. Agora vamos para o verso 10. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele. Aleluia. 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 Quando ele chegou no meio dos profetas. Eita glória. Há uma unção de Deus aqui hoje. Você está sentindo a presença de Deus aí? Irmão, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Meu Deus. Quando ele chega no meio dos profetas, se cumpre a palavra no mesmo dia. E a Bíblia diz que então vem o Espírito que Deus enviou. Um Espírito de Deus vem sobre ele. E toma ele, irmão. E pega ele. E entra nele. E você vai ver uma diferença com as outras palavras que tratam sobre a presença do Espírito de Deus. Por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 17, Elias diz, e o Espírito de Deus que está diante da minha face. E o Espírito de Deus veio sobre mim. E o Espírito de Deus que está comigo, nunca dentro, nunca nele, nunca tomou ele. Nós não vemos essa expressão no Velho Testamento, nós vemos aqui. E o Espírito que Deus enviou sobre ele, tomou-o. Entrou nele. Veja como é diferente o texto. Veja como é diferente. E chegando eles no outeiro, eis que você está prestando atenção no texto? Eis que rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele. E profetizou no meio deles. Eu poderia perguntar para você, quem profetizou, Saul ou o Espírito de Deus que entrou nele? Aleluia.
Como Deus é bom, né, irmão? E Jesus é lindo. Hã? Jesus é lindo. Quem profetizou, irmão? Quem profetizou? Saul ou o Espírito de Deus que entrou nele? Quem profetizou, irmão? Presta atenção no que a Bíblia diz, irmão, pelo amor de Jesus. Preste atenção. Por que é que Jesus Cristo disse, olha, vocês estão me chamando de diabo, mas quando você blasfemar contra o Espírito de Deus, não terá perdão. Quem é que profetiza na boca do crente quando ele está cheio de Deus? O Espírito de Deus. E quando você blasfema, dizendo esta profecia não se cumpriu porque não foi Deus, você está blasfemando contra o Espírito de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O peso disso no mundo espiritual. Na vida espiritual, quanta gente já morreu espiritualmente e não sabe, porque blasfemou contra o Espírito de Deus. Quanta gente. O Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E todo mundo viu Saul profetizando. E você pode olhar para mim e dizer, pastor, qual é a função disso? E eu vou te dizer, todos viram a transformação de Saul. E disseram, Saul agora é um profeta, porque ele está no meio deles e está profetizando. Porque ele nunca havia profetizado. Porque nunca ninguém havia visto nele algo diferente que chamasse a atenção. Saul era um cara comum, um cara normal. A Bíblia diz que ele era mais alto que os outros, que ele era o mais bonito dos ombros para cima. Mas nunca ninguém tinha visto em Saul uma manifestação do poder de Deus, uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus quiser exaltar você, Ele vai enviar um Espírito de Deus sobre a tua vida e você vai profetizar, você vai falar em línguas estranhas, você vai revelar, você vai ser usado para pregar o Evangelho com poder, você vai ter visões, você vai ter revelações e todos verão que o Espírito Santo de Deus está em você e que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor vai exaltar aqueles que forem humilhados, que o Senhor vai exaltar aqueles que forem derrubados, Deus os levantará e os exaltará, e a maneira que Deus usa para fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! 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 Aleluia. 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 Há uma unção de Deus aqui. Deus está falando com a sua igreja. Deus está respondendo a tua oração. Você não vai ser reconhecido em função dos diplomas que você tem na tua parede. Você não vai ser reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus por causa do carro que você usa. Você não vai ser reconhecido nesse mundo como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque você tem uma igreja grande, porque você prega numa igreja grande. Não. 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 Quando Deus quiser exaltar você, o Senhor enviará do céu o seu Espírito e ele se apoderará de você e você vai profetizar e todos verão e saberão que tu é um profeta. Aleluia. Aleluia. Saul entrou de gaiato nesse navio, porque tinha Deus um plano na sua vida.
Saul não fazia parte do rancho dos profetas da escola, como sempre. Saul estava entrando de gaiato no navio. Ele foi chamado por Deus e não sabia. Ele foi separado por Deus e ele não tinha noção do que e para quê. Ele não tinha conhecimento, estudo para ser o rei de Israel, mas Deus disse que ele seria. Escute isso. E por isso Deus enviou o seu Espírito sobre ele e transformou-o em um rei. E o transformou em um rei. Rei Saul. Até agora ele era Saul, o filho de Quir. Agora ele é o rei Saul. Qual foi a ação que mudou o seu status no mundo físico? O Espírito de Deus que tomou ele. E ele foi transformado. Isso, irmão, é Bíblia purinha. Isso é Bíblia purinha, sem interpretação, sem exegete, sem nada. Isso é Bíblia. É revelada por Deus para a sua igreja. Só Bíblia é isso, irmão. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Não é Quir, eu disse Quir, é Quis o pai dele. Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, saiu, cumpriu-se a palavra profética sobre a sua vida, e ele veio. No verso de número 17, o povo escolhe Saul para ser o rei. Convocou, pois, Saul o povo a Mispa. Mispa era um lugar, um cenáculo, um lugar grande de reunião, onde poderia se reunir todo o povo. Mispa, significado torre de vigília ou de vigia, a 7 quilômetros de Jerusalém, um dos lugares em que se realizavam os cultos ao Senhor, amplo e apropriado para comportar uma Assembleia Nacional. Existe ali uma Assembleia Nacional. Primeiro, Deus ungiu ele. Escute uma coisa que eu vou te falar. Irmão, eu vou profetizar sobre a sua vida. O Espírito Santo me deu uma revelação agora desse texto. Presta atenção, senta aí, aperta o cinto aí, que senão você vai cair para trás. Primeiro, Deus transformou Saul. Primeiro, Deus encheu ele com o seu espírito. Primeiro, Deus mudou a sua mente, a sua capacidade de raciocínio. Deus mudou o cara primeiro, mas ninguém sabia. Alguns viram ele profetizando, mas ninguém sabia o que ia ser dele. Depois, Deus trouxe o reconhecimento. Escute isso. Deus trouxe o reconhecimento, porque agora se faz uma assembleia em Mispa, e nós estamos do 17 ao 27. E eles lançam a sorte com o Urim e o Tumim. Eram pedras que eles jogavam e lançavam sorte. Para saber, Samuel vem diante do povo e diz assim, vamos lançar sorte sobre as famílias para saber quem será o rei. Ele já sabia, mas ele precisava que Deus mostrasse para o povo que de fato Saul agora era o rei. Se segura aí, que essa aqui vai ser forte, irmão. Se segura aí. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir Israel do Egito, livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tende dito, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares.
Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se então a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor, eis que ele se escondeu entre as bagagens. Tinha vindo o povo de toda a terra, e eles tinham deixado as suas bagagens do lado de fora, e Saul estava lá. Dizem os historiadores que esse era um ato de humildade dele. E foram então buscar a Saul. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E agora Saul era o rei. Foi declarado em assembleia. Deus trouxe a sorte sobre ele. Porém, Naás, o amonita, lhes disse, conta esta condição. Fez aliança convosco, com todos vós, com a todos, vos arranque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre Israel. Eu já li o verso 2, porque eu sempre leio adiantado, mas eu vou ler 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz aliança conosco, e te serviremos. Esse cara, o Naás, o amonita, ele era o filho, irmão, do... como é que era o nome do cara lá? Do sobrinho do Ló. Ele era da família, do filho mais novo, da filha mais nova de Ló, que nasceu de Ló, filha com Ló, de Amon, os amonitas. Era esse povo. E eles vieram sobre essa cidade, a cidade de Jabes Gileade, que era do lado do reino de Israel. E ele veio e ia tomar e destruir a cidade. Então o povo de Jabes diz assim, olha, vamos fazer um acordo aí. Vamos fazer um acordo. Esse é o amonita, não é o Moabe, Dalina. Moabe é o outro irmão. Esse é o amonita, é o Amon. Vamos fazer um acordo. Eu não destruo vocês se vocês se entregarem voluntariamente. Porém, todos os homens guerreiros desta nação precisam arrancar o seu olho direito, como sinal de submissão. Se vocês fizerem isso, nós não destruímos ninguém e tomamos vocês como escravo. Você vai dizer, mas arrancar o olho direito, por quê? Eu vou explicar para você. Porque na guerra, os soldados usavam o escudo no braço esquerdo e a lança no lado direito. E eles então colocavam o escudo sobre o olho esquerdo. Assim, ó. E observavam com o olho direito. Então, se eles arrancassem o olho direito, como eles iam lutar com o escudo? Entendeu? Entendeu? Então, quando eles diziam que precisava arrancar o olho direito desses caras, ele estava dizendo que ele iria submeter todo mundo ao seu jugo, porque eles não iam poder lutar mais, eles ficariam incapazes de lutar. Viu? Tá aprendendo aí? Tá aprendendo? Vamos lá, vamos continuar no texto, já estamos quase acabando. Tá, eu já vou encerrar, já estamos quase acabando. E ele então continua. Então os anciões de Jabes lhe disseram assim, ó, dá um tempo para nós de 7 dias. 7 dias. E durante esses 7 dias nós vamos conversar com o povo de Israel. Se ninguém de Israel quiser nos ajudar, daí nós nos submeteremos a você. Entendeu? Mas primeiro nós vamos falar com o povo de Israel. Vocês esperam 7 dias? Não, nós esperamos 7 dias. Neste período, os anciões de Jabes de Gileade vão até o povo de Israel pedir ajuda. E aí eles estão lá chorando, irmão. E os caras vêm chorando. Nisso está passando quem? Saul. Saul está passando. Esse texto está escrito aqui do verso 2 até o 15. Tá? Do 2 até o 15 está esse texto que o pastor está explanando aqui para você. Eu estou explanando porque não precisa ler,
senão vai demorar muito, tá? A gente já está bem adiantado no nosso horário, tá legal? Então eu vou falando para você. E eles então descem chorando, tá? E eles então descem chorando. E o Saul vê eles chorando e diz: por que vocês estão chorando? Aí os caras contam para ele: olha, os amonitas, o tal do Naás, líder dos amonitas, veio e ameaçou os nossos vizinhos de Jabes de Gileade. E contaram a história para Saul. E a Bíblia diz, deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Verso 5: e eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Olha o 6, irmão. Presta atenção no 6. Isso aqui irmão, isso aqui é maná. Maná isso aqui, irmão. Presta atenção no que diz o verso 6. Então, quer dizer, depois disso, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. De novo. Veja que ele não ficava, ele ia e vinha. Ia e vinha. Entendeu a diferença? O Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. O Senhor mora em nós. O Espírito de Deus vai e vem. Veja como é diferente. Tá? Veja como é diferente. E ele continua. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Uau! Mas o Espírito de Deus fica irado, pastor. Eu avisei você, né? Que a gente é fora do convencional. Eu te avisei. Que aqui nós somos biblicistas. Eu te avisei. O Espírito de Deus ficou sobremaneira irado. Sobremaneira irado. Irmão, aquele deusinho, paz e amor que esses caras pregam aí, aquilo é mentira. É mentira, irmão. Aquela graça sobre graça. Que Deus vai quebrar teu galho. Irmão, que você pode fazer o que você quiser, que não dá nada, que Deus é amor. Não, mas você é papo desses penteca aí, fica falando que Deus desce, que o anjo desce, que o pau come, que a espada corta. Isso aí não tem não, né? Deus é amor, não. A minha Bíblia diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Aleluia. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o verso de número 7 diz assim: tomou um par de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo. Deus moveu o coração do povo. Deus move o coração do povo. Irmão, aprende isso aí. Lembra um tempo atrás, quero puxar na tua memória, quando o teu pastor profetizou e disse assim: Deus vai fazer o povo do Brasil vir todo para a rua. E você verá manifestações como você nunca viu na tua vida, muito maiores do que as das diretas já. Lembra que o pastor disse isso? Há quanto tempo atrás eu falei isso? Quando ninguém saía para a rua? Quando fazia manifestação e tinha uns gatos pingados? E o pastor veio aqui e avisou você, dizendo: o Espírito de Deus vai tirar as pessoas de dentro de casa. Lembra? Porque você está vendo todas essas manifestações, mas você não lembra que isso foi profetizado pelo seu pastor aqui. Quando isso não acontecia. É só uma lembrança para você. Quem é que faz o movimento na rua? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E aí continua a Bíblia, continua, porque a Bíblia é extraordinária, né?
E contou-os em Bezeque, houve filhos de Israel, do povo de Israel 300.000 soldados, e do povo de Judá 30.000. Ajuntou-se do dia para a noite 330.000 soldados. É gente, hein? E Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de maneira que não ficaram 2 deles juntos. Eles dizimaram os amonitas. Saul dizimou o povo de Amon. Acabou o povo de Amon. Foi dizimado pelo Espírito de Deus que tomou Saul. Saul, de um menino meigo que cuidava das ovelhas do seu pai, dos burrinhos do seu pai, transformou-se em um rei guerreiro do dia para a noite. Transformou-se em um homem guerreiro do dia para a noite. Deus transformou a história de Saul do dia para a noite. Do menino frágil ao rei guerreiro. Pastor, quem fez isso? O Espírito de Deus lhe tomou. Eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando você crer, você vai se deparar com coisas extraordinárias que Deus vai fazer na sua vida. Quando você acreditar de todo o teu coração, alma e entendimento, você verá o poder de Deus se manifestar de uma maneira extraordinária na tua vida. Mesmo que você não tenha sido treinado para fazer, adestrado para fazer, preparado, estudado. Saul não era um guerreiro, mas ele se transformou em um. Ele se transformou em um. Quando o Espírito de Deus o tomou. Você crê nisso? No poder de transformação de Deus? Eu disse que ia te contar uma história e eu vim para te contar essa história. A história de que o Senhor Deus, Ele é soberano. Que quem manda é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e quando Ele fala, não tem para ninguém. Se ainda não aconteceu, foi porque não chegou a hora. Porque o tempo de Deus não é o teu tempo, mas nem o meu tempo, é o tempo do Senhor, em que todas as coisas hão de se cumprir na tua vida, e aquilo para que você foi chamado vai se manifestar na tua vida de uma maneira extraordinária, e todos olharão e verão que só o Senhor é Deus na tua vida. Creia nisso. Espere com paciência no Senhor, entregue os teus caminhos a Ele e o mais, tudo Ele fará. Quando, pastor? Quando você crer de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero hoje apresentar o meu povo, a minha igreja, diante de Ti, em nome de Jesus. A Tua palavra, Senhor, já foi pregada. A verdade já foi dita no meio da congregação, do arraial do Senhor. Eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito sobre o Teu povo. Como o vento entra pela janela, chacoalhando a cortina, que o teu Espírito entre na vida das pessoas, chacoalhando a sua vida. Para que venha cumprir-se na vida de cada um deles a palavra que foi profetizada sobre eles pela boca dos teus profetas. Em nome de Jesus. Que esta palavra venha cumprir-se
no teu tempo, no tempo agradável do Senhor. E o teu Espírito venha manifestar-se na vida da tua igreja, com poder e glória. É assim que oramos e cremos em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os teus filhos estão colocando diante do Senhor pela fé, para que quando beberem ou a usarem, a fé que eles têm se manifeste na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz comigo, amém. Deus abençoe você, tenha uma excelente noite na presença de Deus e até amanhã, se Jesus não voltar. Se ele não voltar, a gente volta aqui às 14 horas da manhã, mais uma palavra direto do céu para o teu e para o meu coração, tá bom? Se ele voltar, a gente se vê no céu. Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe.